Senhoras e senhores, nos encaminhamos agora para a primeira palestra Rede Mais, Tecnologia e Inovação criando impacto na gestão pública. Para esse tema, temos a honra de chamar Dr. Cristiano da Cunha Duarte, perito criminal federal, chefe de serviço de geomática da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal. Muito bom tê-los todos aqui. As palavras da mesa foram bem inspiradoras. E a ideia desse evento foi justamente essa, né? A gente promover essa troca de experiências e também inspirar. Mostrar, né, aquilo que está sendo feito, o resultado que está sendo obtido e que as instituições que fazem parte, né, principalmente dos estados e municípios do país, possam ver como está sendo feito e tentar, quem sabe, fazer o mesmo ou até melhor no seu estado, no seu município. Então, essa é a ideia do evento. É algo que a gente percebeu que era necessário, como foi falado pela doutora Maureen também, né, por outros membros da mesa. Uma coisa é você ter acesso à tecnologia, a outra coisa é você conseguir pegar essa tecnologia e trazer para dentro dos seus processos institucionais. E isso que a gente percebeu que está sendo hoje a maior dificuldade das instituições que entram no Brasil Mais. Elas têm acesso à informação, elas poderiam fazer coisas e elas, às vezes, não sabem como utilizar aquilo da melhor forma. E aqui a ideia é que as instituições que estão tendo resultado consigam mostrar para todos vocês como está sendo feito para que vocês possam também se inspirar. Então, o tema da minha apresentação é falar mesmo da Rede Mais. É trazer aqui, a gente teve mudança, né, de governo, tanto aqui do nível federal, quanto dos estados, municípios, trocas que aconteceram. E é importante a gente mostrar como tudo isso surgiu, mostrar que existe uma base sólida de construção desse projeto e traçar uma linha, né, uma perspectiva também de forma inspiradora. Então, o evento ele visa isso também, e minha apresentação vai fazer essa parte mais introdutória. Bem, a agenda, então, é trazer esse breve histórico, um contexto e possibilidades que hoje nós temos na Rede Mais, os impactos e resultados que nós já alcançamos e perspectivas futuras. Bem, então, breve histórico, né, o cenário que a gente encontrava quando propôs o projeto e começou a trabalhar nessa linha, é um cenário que já foi reportado aqui pelas autoridades, né? Infelizmente, a gente tem desmatamento ilegal, queimadas, rompimento de barragens, mineração irregular, pistas clandestinas, fraude em manejo florestal, plantio de cultivos ilícitos, fraudes em obras e diversos outros tipos de ilícitos. E esses ilícitos, eles têm algo em comum. Praticamente todos eles que eu citei aqui podem ser observados por sensoriamento remoto, ou seja, podem ser observados por imagens de satélite. Então, isso promoveu uma ideia que se tornou o projeto que virou um programa, né, e criou toda essa estrutura. Bem, o que a gente tem também nesse cenário, a gente tem no mesmo local diversas competências e jurisdições diferentes. A gente tem um governo federal, estadual e municipal, cada um com sua competência legal, às vezes no mesmo território, no mesmo trecho do território. A gente tem a parte de polícia judiciária desempenhada pela Polícia Federal e pelas polícias civis dos estados, né? A gente tem uma parte aí do poder de polícia administrativa, que é aquele poder que as instituições têm, né, de apreensão, embargo, aplicação de multa, fiscalização. E nesse ponto é que a gente viu um potencial interessante. É a gente trabalhar uma forma preventiva e mitigatória, algo que não existia. Porque o que acontece? Quando você tem a configuração de um crime, o dano já aconteceu. Você não tem mais o que mitigar ali. Quando alguém vai lá e faz um corte raso na floresta, bota fogo, aquilo já aconteceu. O que poderia ter sido feito para evitar que aquilo acontecesse? Ou que evitasse que acontecesse daquela forma ou naquela dimensão? É essa atividade preventiva e mitigatória que existe nesses órgãos, né, que tem esse poder de fiscalização e que vem antes da polícia judiciária. O que acontece hoje é que as coisas, pelo menos na época, né, hoje já em alguns estados já não está acontecendo assim mais, ainda bem. Mas o que acontecia era que havia uma inundação na polícia judiciária
de crimes a serem investigados, a serem, né, perseguidos pela esfera penal, criminal. E a gente tinha um poder de fiscalização muito limitado. Então, acabava que a gente tinha uma sobrecarga na parte de polícia judiciária e que leva, obrigatoriamente, a uma sobrecarga do judiciário. O nosso judiciário também era sobrecarregado por isso. Então, a gente sobrecarregava a Polícia Federal e a Polícia Civil, sobrecarregava o judiciário. A ideia era entregar alguma ferramenta que as instituições de fiscalização pudessem utilizar para desempenhar a sua atividade, que por vezes também é preventiva, mas ele poderia trabalhar no início da atuação ilegal. Ele poderia pegar o início e tentar atuar ali, tá? E a outra parte é a integração e transparência e autonomia para cada instituição, que tem que ser sempre respeitada. A gente tem um pacto federativo, então a gente não pode impor nada às instituições, a gente tem que respeitar a autonomia que cada uma tem. Bem, eu sei que parte aqui grande da audiência é especialista no assunto, mas vários gestores, principalmente, não conhecem, então aqui é só um exemplo, uma área de 230 hectares ao longo de vários satélites que foram utilizados no país, tá? Até o momento em que a gente propôs o programa. Então, essa é uma área de 230 hectares, o primeiro satélite é um satélite MODES, 250 metros, foi usado na primeira versão do DETER, que é o DETER A, do INPE, para detecção de desmatamento na Amazônia, né? E cada pontinho da imagem tem 62.500 metros quadrados. Cada quadradinho desse, na verdade, é um ponto. É porque está bem ampliado, né? Então, cada quadradinho é um ponto. Então, quanta informação você consegue, como ser humano, extrair dessa imagem? Nós estamos aqui com 230 campos de futebol. 230 campos de futebol representados nessa imagem. Aí a gente vai para um próximo satélite, que é um satélite com 139 metros de resolução. Cada pixel agora foi para 35.721 metros quadrados. Vejam quanto tem mais de informação para acessar. O Cibers 4, o satélite sino-brasileiro, China-Brasil, a parceria, né, do INPE com a agência chinesa, 64 metros de resolução, cada pixel agora com 4.000 metros quadrados. Vejam, mais informação disponível. Landsat 8, 30 metros de resolução, cada pixel 900 metros quadrados. Vejo que eu consigo perceber aqui até uma formação de uma estrada aqui, ó, que eu não conseguia ver nas anteriores, aqui já aparece. Esse satélite é utilizado pelo INPE para o PRODES, tá? Então, o PRODES utiliza esse satélite aí, satélite com 30 metros de resolução, para poder fazer a apuração do desmatamento, né, ano a ano do país. Sentinel-2, pixel com 10 metros de resolução. Vejam a quantidade de informação que agora eu consigo extrair, cada pixelzinho, né, 100 metros só agora. Esse satélite era o satélite de melhor resolução disponível no país, de forma gratuita, tá? Vamos falar assim, de forma gratuita, sem ter que pagar por isso, antes do programa Brasil Mais, tá? Então, era o satélite que era mais disponível. E várias instituições do país utilizavam, todos os que estão acima ali, praticamente até o Cibers 4, eram todos utilizados por muitas instituições do país para o seu trabalho. Mas se limitava aqui, chegava no limite aqui. E todos esses aí que eu falei são fontes de imagens que eu tinha que ir na internet, tinha que fazer download daquilo, eu tinha que processar essa imagem, transformar isso em algo que o meu usuário pudesse consumir. Então era um trabalho muito árduo. E poucas instituições tinham essa capacidade, porque você precisava de tecnologia da informação muito grande e especialistas. Então você não tinha algo acessível, apesar de ser algo disponível, tá? No mesmo mês que a gente fez o projeto Brasil Mais, o programa, o INPE operacionalizou o Cibers 4A. Ele tem uma resolução de 8 metros na banda multiespectral dele, tá? Então, cada pixel multiespectral dele é 64 metros quadrados. Vejam a qualidade que a gente consegue obter agora, né, nessa imagem. Ainda tem um processamento que você pode fazer nela, que ela pode chegar a 2 metros quadrados com um processamento adicional, tá? Mas, assim, é sensacional. E o que a gente disponibiliza no Brasil Mais é essa imagem, né, esse tipo de imagem, com a Planet, com 3,7 metros de resolução espacial, onde cada pixel representa em torno de 14 metros quadrados, tá? E isso para o Brasil inteiro, todos os dias,
Tá? Então, é uma diferença interessante. Então, resolução espacial era um problema, sim, principalmente para a parte de polícia judiciária, para a parte de investigação, para a parte de operações, em que eu preciso inteligência, em que eu preciso de um detalhamento maior. Eu preciso acompanhar a atividade mais próximo da ocorrência dela, tá? E com detalhes. Mas o outro problema era a questão de cobertura de nuvens. O Brasil tem uma cobertura de nuvens muito grande durante boa parte do ano, em algumas áreas, em especial na Amazônia e na nossa fronteira. Esse aqui é um exemplo da reserva extrativista Chico Mendes, lá no Acre. Em março de 2020, essas eram as melhores imagens. Não eram as piores, eram as melhores imagens. Aí você imagina, um satélite que passa a cada 5 dias ou a cada 16, tem um satélite que passa a cada 24, 28 dias, 32 dias. Se ele passa e pega uma imagem como essa, a próxima passagem dele, por exemplo, 15 dias depois, pode pegar uma imagem como essa. E uma imagem boa pode ser só na terceira passagem, só aí já passaram 45 dias. Você passou 45 dias sem nenhuma informação sobre o seu território. Isso é um problema sério. Por quê? Porque você conseguia gerar alertas com atraso de meses. 3 meses, 6 meses, era muito natural a gente ter um alerta, por exemplo, falando, olha, teve desmatamento aqui, o alerta sair agora. Aí quando você ia olhar, aquilo tinha acontecido há 6 meses atrás. Aí o pessoal deslocava para lá, chegava lá, não tinha mais nada. Às vezes tinha só a queimada, às vezes tinha pasto, às vezes tinha plantio, mas já não tinha como buscar, né, impedir aquilo, ou até para apurar fica mais complicado, né, com muito tempo depois. Bem, e também outros problemas, né, adicionais a esses que eu falei. A gente tinha uma demora muito grande na produção de documentos técnicos, vários sistemas que tinham que ser consultados, várias bases que tinham que ser consultadas pelos especialistas para produzir documentos técnicos. Tinha uma demora também do Brasil, do Estado brasileiro, em conhecer das ações criminosas, por aquilo que eu falei. Você não tinha a informação próxima da ocorrência. Então, você, quando tomava conhecimento, já tinha passado muito tempo. E diversas instituições do país tinham uma baixa atuação, ou porque não tinham acesso, como foi falado aqui na mesa, não tinham acesso ao insumo de maneira suficiente, ou poderia ser também por ineficiência, em que aquelas instituições que tinham, por exemplo, recursos orçamentários suficientes faziam seus contratos, pagavam pelas imagens, mas aí você tinha várias instituições contratando a mesma área do território várias vezes. Então, você tinha um órgão estadual, federal, municipal, todo mundo contratando para poder ter imagem do mesmo lugar. E também tinha divergência, porque quem tinha dinheiro, quem tinha orçamento, pagava por imagem de altíssima resolução. Quem já não tinha tanta coisa, comprava uma imagem ali de média ou alta resolução. E quem não tinha recurso, usava aquilo que era de acesso gratuito. No final, cada um usando insumos diferentes, com metodologias diferentes, chegava em conclusões diferentes. Aí o Instituto falava, teve desmatamento de tanto. Aí vinha outro e falava, não, o desmatamento foi menos, o outro é mais. E aí o que acontece? Tanto a sociedade brasileira quanto internacional olhava e falava, meu Deus, esse país não está se entendendo. O que está acontecendo, afinal de contas? Né? E aí ninguém conseguia falar o que estava acontecendo. A ideia do Brasil Mais é trazer, não é ser um sistema para substituir os demais. Isso nunca foi a nossa proposta. A nossa proposta é trazer algo que possa entregar o mínimo, uma base em que todos consigam conversar. Ou seja, nesse nível, eu consigo conversar com qualquer instituição do país. Agora, se você tem capacidade, tem especialista, quer trabalhar com dado de altíssima resolução, você vai subir um degrau. Eu tenho especialista com radar, vou trabalhar com radar, sobe outro degrau. E aí você vai ter degraus adicionais para poder trabalhar. Mas nesse nível, você consegue conversar com todo mundo. E é isso que a gente percebeu que faltava. Uma linha do tempo breve. Então, o projeto começou, como o doutor Roberto falou, em 2018. Um primeiro projeto piloto, lá na Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. Mais ou menos 1% da Amazônia Legal, um contrato bem pequeno, para 4 produtos, e o mais um ali eu coloco porque é o relatório analítico que eu acho extremamente importante, que permite
fazer cumprir uma daquelas metas, né, que era diminuir o trabalho de acesso aos diversos sistemas e buscar informação em tudo quanto é lugar para poder trazer um documento técnico. Ele já faz isso de forma automática e entrega para você já todo o cruzamento de bases de dados com um relatório já consolidado para que você possa ali em cima dele trabalhar. Quer fazer um relatório de inteligência? Então, em cima disso, eu vou lá e produzo o meu relatório. Vou fazer um laudo? Vou lá e trabalho em cima disso e faço um laudo. Então, você consegue utilizar esse documento, tá? Ele é bem importante. E já nesse primeiro projeto piloto, percebemos um ganho de eficiência, tá? E de eficácia também nas áreas em que estavam sendo monitoradas do bioma amazônico. E aí, em 2019, a gente pensou, e se a gente ampliar esse projeto para alguns outros biomas do país? Ainda sendo um projeto piloto, mas vamos testar na Caatinga, vamos testar no Pampa, vamos testar no Pantanal. E a gente fez um outro projeto piloto, então, aí já trazendo para Brasília, aqui para o CEGEL, em torno de 3% assim, da Amazônia Legal, se fosse colocar somente na Amazônia, seria em torno de 3% da Amazônia, em que a gente abriu os outros biomas, trouxemos esses 5 produtos, mesmos 5 produtos do projeto anterior, e percebemos que também havia ganho nos outros biomas do país. Então, em 2020, a gente fez a proposta do projeto Brasil Mais, a Polícia Federal fez essa proposta para o Ministério da Justiça, virou um projeto estratégico lá no Ministério da Justiça, e em seguida virou um programa do Ministério. A ideia é ter imagens de todo o território nacional, e nesse contexto vários produtos, inclusive, foram adicionados. A gente teve 10 produtos no projeto Brasil Mais, e mais um aí, que são produtos que foram sendo acrescentados ao longo da execução. Bem, o programa, então, é estruturado, né, dessa forma. A parte de alta resolução é essa que utiliza esse contrato principal do Brasil Mais, que é o contrato com a SCCOM e Planet. Para quem nunca viu o satélite que a Planet utiliza, ele está aqui na frente, é esse aqui, tá? Existem 180 carinhas como esse aqui, ó, lá em cima, gerando imagem para vocês todos da Rede Mais, todos os dias. 180. Tá? Para quem já tem um tempo nessa área, na área de sensoramento remoto, na área espacial, isso para a gente foi assim, vem até o termo em inglês na minha cabeça aqui, de tanto, de explodir a cabeça, entendeu? Mind-blowing, né? Porque não era impensável algo assim há 10 anos atrás. Começava a se falar de satélites, nanosatélites ou microsatélites, algo parecido, mas era uma universidade que ia lançar numa linha de pesquisa. Então era algo muito distante e hoje é uma realidade, né? A gente tem aí 3 anos já utilizando. E a constelação só aumenta, e só aumenta a capacidade, só aumenta a qualidade, só aumentam os produtos disponíveis. E isso é muito bom, porque dá uma visão para a gente, né, de que vai ter coisas boas no futuro. A parte de altíssima resolução é uma contratação que a gente fez também no final do ano passado. É uma parte complementar à de alta resolução. A ideia aqui é entregar produtos mais detalhados para atividades específicas, como investigação, inteligência, planejamento de operações, em que eu preciso de mais detalhamento. O outro pilar são as ferramentas de integração, distribuição, visualização e análise. A própria plataforma, que foi contratada também da SCCOM Planet, entra nesse escopo, mas entra também o projeto Inteligel, que é uma entrega do Brasil Mais, que visa que as instituições consigam fazer a gestão dos seus dados espaciais, que é um outro problema que a gente percebeu que existe. Uma coisa é ela conseguir internalizar os produtos na sua instituição, nos seus processos. A outra coisa é fazer gestão do conhecimento que está sendo produzido. Então, muitos especialistas produzem conhecimento geoespacial na sua máquina e fica só com ele. O colega do lado não sabe o que está sendo feito. Aí a máquina queima o HD, perde tudo, a instituição deixou de ter aquele conhecimento ali armazenado, ninguém nunca mais vai conseguir buscar aquilo de volta. Então, isso é um fato, isso não é uma suposição, isso é um fato, isso existe, tá? Em diversas instituições, e quanto menores, mais acontece. E a ideia do Inteligel é ser uma ferramenta que pode ser usada pela União, Estados, DF ou municípios para começar a fazer gestão dos seus dados espaciais. Permitir que seus analistas coloquem as informações deles no projeto, criem um catálogo, eles consigam pesquisar, cruzem com bases de dados internas
que são da instituição, que não são dados públicos, por exemplo. Então, eles vão poder cruzar com essas informações, ou seja, realmente a instituição começar a fazer gestão dos seus dados, tá? E temos a outra, que é a pesquisa e desenvolvimento de algoritmos e técnicas, que a gente desenvolve junto com a SCCOM, principalmente, algoritmos novos, mas também permite que a gente desenvolva com os parceiros da Rede Mais. Então, todas as universidades que entraram na Rede Mais, uma das contrapartidas dela é justamente essa parte de pesquisa, de fazer projetos conjuntos de desenvolvimento de novos algoritmos. É a contrapartida que as universidades que ingressam, né, eles têm em relação à Rede Mais. Então, a Rede Mais, ela tem essa ideia da cooperação e compartilhamento de tecnologias, metodologias, técnicas e dados atualizados. Esse é o contexto da Rede Mais, como ela foi estruturada. Como já ficou claro, aqui nós temos mais de 100 instituições representadas aqui nesse auditório. Como já ficou claro, qualquer órgão público da União, Estados, DF e municípios podem participar de qualquer poder da República, tá? Tem forte alinhamento com objetivos nacionais e globais. Então, obviamente, a gente alinhou com o nosso Ministério da Justiça, né, na parte de Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A gente tem 3 ações estratégicas e 9 quesitos que são potencializados. A carteira de políticas públicas do MJ, com 15 políticas sendo alcançadas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com 28 metas e 8 objetivos. E na parte de riscos ESG, né, da avaliação desses riscos ESG, que é, para quem não conhece a sigla, né, ambiental, social e governança, a gente tem 10 aspectos ESG que podem ser endereçados pelo projeto. Então, nesse contexto de possibilidades, então a gente tem no Brasil Mais, a gente consegue gerar, né, detectar extração ilegal de madeira e desflorestamento em dias em vez de meses. Serviços emergenciais podem ter alertas tempestivos de focos e cicatrizes de queimadas. Segurança pública e a fiscalização ambiental podem ter com precisão onde a mineração ilegal está ocorrendo, e isso é um fator importante, gera resultados importantes depois no projeto. Pistas de pouso clandestinas podem ser detectadas e destruídas pelas forças policiais e pelas forças armadas. Na Amazônia, madeira ilegal, ela é normalmente transportada por grandes balsas, e a gente tem um produto também que consegue detectar essas balsas. E no nosso semiárido, a gente tem um cultivo muito grande de maconha, e a gente tem um alerta também específico para isso. A gente pode também detectar extração seletiva de madeira, e aí a alta resolução permite esse tipo de coisa, o que era muito difícil fazer com imagens com resolução pior. E também com isso a gente consegue cruzar com informações e descobrir fraudes em manejo florestal. Dragagem ilegal é um problema muito grande nos nossos rios, né, e para as populações ribeirinhas, pela contaminação que eles geram. E a gente tem também um produto específico para poder detectar a draga. Invasão de terra pública também é um problema do nosso país, um país continental enorme. É muito difícil estar presente no nosso território o tempo todo. E aí, com essa ferramenta, a gente consegue detectar invasões de terras públicas. Tem um produto também específico para isso. Vias rurais e clandestinas são utilizadas principalmente na fronteira para contrabando, para tráfico de drogas. E a gente consegue também, com um produto, ter indícios, né, da abertura de novas vias de acesso. Fraude em obra pública é uma coisa que acontece constantemente e é uma preocupação dos nossos tribunais de contas, das nossas controladorias, e a gente consegue, com as imagens, com aquela resolução, ter um monitoramento que auxilia para esse tipo de auditoria, de controle. Rompimento de barragens causa um dano enorme, perda de vidas e também dano ambiental significativo, e aí a gente consegue, com imagens de satélite, tendo imagens recorrentes, você consegue dimensionar o problema, você consegue endereçar de uma forma mais pronta o problema que aconteceu. Aqui é só uma reflexão que há muita gente esperava uma solução que coubesse a magnitude da Amazônia e trouxesse consciência situacional para o sensoramento remoto. Esse é um conceito que está lá na portaria, tá? É entregar aquilo que foi falado aqui. A gente perdeu o nosso território por um tempo e a gente quer retomar isso. A gente quer ter consciência, a gente quer conhecer o que está acontecendo no nosso território a cada momento. E a ferramenta permite isso, permite você ter esse acesso a essas imagens, aos alertas e saber o que está acontecendo no território.
e era focado na segurança pública, né? Então, o que aconteceu é que a gente concebeu um programa, então, no Ministério, e que não apenas faz isso para a segurança pública, mas também entrega a mesma consciência situacional a todos os nossos parceiros, instituições federais, estaduais e municipais que se juntaram a nós. O que a gente obtém, então? A gente tem aí uma cobertura integral do território nacional, 8,6 milhões de quilômetros quadrados de imagens diárias, que eu posso visualizar, posso fazer download e posso acessar um acervo que vai até 2016. Eu consigo buscar a informação desde 2016, eu consigo ver a evolução de algo desde 2016. Temos alerta de detecção de mudança, 1,1 milhão de quilômetros quadrados para alertas diários, o que mudou de um dia para o outro, 2,9 milhões de quilômetros quadrados de alertas semanais, o que mudou de uma semana para outra, porque a gente tem características diferentes, a gente não quer monitorar tudo diário, porque provavelmente uma área lá vai ficar sem gerar alerta durante muito tempo. Então, eu preciso concentrar aquilo que eu quero ver com mais detalhe, né, com mais frequência, e aquilo que eu preciso ver com uma frequência menor. E todos esses alertas podem gerar 8 classes diferentes de alertas que vou passar em seguida. Indicativos de estradas para todo o território nacional, indicativo de construções também para todo o território nacional. Esse primeiro produto, estradas, é aquele que eu exemplifiquei anteriormente, como as vias de acesso, por exemplo, para tráfico de drogas e contrabando na fronteira. Então, eu consigo ver se alguém abre numa fazenda uma vicinal. Eu consigo receber essa informação. E construções, por exemplo, para invasão de terra pública. Indicativo de embarcações, 50 mil quilômetros quadrados. A gente hoje monitora alguns rios da Amazônia com esse produto e, inclusive, detectou aquelas balsas que estavam na notícia que eu mostrei anteriormente. Alerta de plantio de maconha para 20 mil quilômetros quadrados, é um produto gerado quinzenalmente. O relatório analítico automatizado, que é esse que integra várias bases de dados, e aí traz em cima do alerta uma contextualização com essas bases de dados do CAR, do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, traz essa informação integrada. E a própria plataforma que permite, né, o pessoal utilizar sem grandes conhecimentos de geoprocessamento. Então, o usuário com um treinamento básico, ele consegue consumir aquela informação e começar a trabalhar isso dentro da sua instituição. Também tem a plataforma EAD e os geosserviços para os usuários avançados. O desmatamento, ele tem 4 subclasses principais. O corte raso, que é quando você expõe o solo. O corte seletivo, que é quando você extrai aquelas madeiras que têm maior valor comercial. A degradação, o corte seletivo é um tipo de degradação, mas a degradação ela é separada, pode ser por queimada, pode ser por algum outro agente, em que você acaba retirando aleatoriamente a madeira daquele local. E o acesso, que é a abertura da via de acesso para o local de interesse lá do crime, da atividade legal, o que quer que seja. O que acontece é que se eu tenho, como nós temos hoje, diversas instituições estaduais e municipais participando, se você consegue atuar nesse momento, você pode evitar que tudo isso aqui aconteça. E essa era a proposta. Essa continua sendo a nossa proposta. Só que para que isso aconteça, as instituições têm que trazer esses dados para dentro dela. Ele tem que conseguir fazer com que essa informação os torne mais eficientes, mais rápidos na resposta. Porque se ele demorar muito, acaba que o crime vai progredindo naturalmente para aquilo que é mais danoso para o meio ambiente. Então, a ideia é potencializar o acesso e a atuação das instituições nesse primeiro momento, em que ainda o dano maior não foi causado. Na parte de altíssima resolução, a gente tem casos, por exemplo, em que eu preciso ver detalhes. Existem construções nesse local, quais os acessos que existem, existe população nesse local, né? Quantas pessoas ou quantas viaturas. Eu posso ter várias indagações em relação a isso e que uma imagem com 3 metros de resolução pode não responder. Então, a gente tem altíssima resolução para essas questões pontuais. Aqui um exemplo de uma imagem de altíssima resolução, em que eu consigo ver detalhes das construções, dos acessos. A gente tem aqui uma outra aplicação que a gente fez, né, da altíssima resolução para operações policiais, para inteligência, preparação de incursões táticas, esse aqui a gente fez até para o nosso COT, detalhamento de alvos diversos, eu preciso ter maior nível de detalhamento para alguma atividade que eu preciso exercer. Então, tenho acesso a essa informação
que permite esse detalhamento. Tá? Muito bem, já estou passando agora para... Então, falei do primeiro, que foi a alta resolução, falei da altíssima resolução agora, estou indo para o terceiro pilar, que é o IntelliGel 5. Tá? Então, assim, a plataforma da SC, como já falei lá atrás, o IntelliGel 5 propõe essa gestão institucional da Geoinformação, é um projeto conjunto com a Secretaria de Governo Digital, no programa Startup Gov, e a ideia é que a gente tenha uma plataforma que consiga permitir que os usuários tenham acesso a um catálogo, que eles próprios possam colocar as suas informações nessa ferramenta, eles podem compartilhar essa informação com os demais. Pode ser algo seletivo, compartimentado, mas pode ser algo que ele queira compartilhar, e a ferramenta permite que ele possa gerenciar isso. Eu quero compartilhar isso apenas com a equipe que está no meu setor. Ótimo. Não, quero compartilhar com a minha diretoria inteira. Ótimo. Quero compartilhar com toda a Polícia Federal. Ótimo. Quero tornar o dado público para colocar para a sociedade. Ótimo também. E essa ferramenta está sendo desenvolvida, a gente já lançou 3 versões dela. A primeira foi no final do ano passado. Na verdade, foram versões preliminares, aí teve uma final no final do ano passado, e a gente vai lançar uma, se não me engano, já lançou, semana passada. Bem, já estamos indo para o impacto dos resultados, a evolução no ingresso de instituições. Então, eu trouxe aqui desde o iniciozinho, lá quando começou, a primeira instituição era a Polícia Federal apenas, a segunda foi o Sensipan, até porque eu fiquei lá há 10 anos, né, como diretor, né, aí a gente conseguiu potencializar o ingresso do Sensipan. O Sensipan utiliza esses dados do Brasil Mais, junto com outras diversas informações que eles têm, tanto de radar quanto de outros sistemas, agregam informações de inteligência e disponibilizam, né, para atuação, principalmente do IBAMA, mas de outras instituições também que precisam. Então, é um produto bem interessante que eles geram lá. Uma coisa que eu queria ressaltar, infelizmente a gente não está aqui com o secretário nacional, nesse momento aqui, não sei se vocês estão vendo um salto das instituições aqui, né? Tem um salto aqui. Esse salto foi proporcionado pela atuação da Senasp. Tá? Então, assim, a Senasp, ela foi essencial para que a gente tivesse o resultado que a gente tem hoje na Rede Mais, principalmente em relação aos órgãos do SUSP, que são a maioria das instituições. A gente estava com uma dificuldade muito grande no ingresso dos órgãos do SUSP, estava acontecendo muito lentamente. As outras instituições estavam ingressando muito rápido. E a gente conseguiu, com uma atuação bem forte da Senasp, promover isso, e os órgãos do SUSP tomaram conta praticamente, mais da metade hoje são órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. Aqui eu trago aqui a informação, são 58% das nossas instituições são do SUSP, operacionais do SUSP, e dessas de segurança pública, 68% são estaduais, são órgãos estaduais. E os órgãos municipais de segurança pública estão crescendo bastante, e isso nos anima muito, porque o potencial com o ingresso dos municípios é muito grande, são 5.570 municípios no país, né? Em relação aos usuários, já ultrapassamos 43 mil usuários, já participando da Rede Mais. Desses 43 mil, 37 mil são de segurança pública. Vejam isso. Aqui a supremacia dos órgãos do SUSP é ainda maior do que nas instituições. 37 mil usuários são de segurança pública. Por meio da utilização do programa Brasil Mais, foi possível identificar a inconsistência que provocou um aumento de custo de obra rodoviária em 2,7 milhões. Isso foi uma afirmação lá da CGU. O doutor Silvestre Cerejo, coordenador de auditoria de obras da CGU, só usando as imagens, mais nada, sem nenhum tipo de alerta, relatório, nada, só usando as imagens visuais, nem precisava fazer download, só usando a ferramenta. Ele, em poucos minutos, constatou 2,7 milhões de reais de desvio. Por que poucos minutos? Porque uma obra, alguém chega e planeja, olha, vou abrir essa rodovia, e o rejeito aqui, o que eu vou tirar daqui, eu vou colocar a 4 quilômetros de distância. Esse foi o caso concreto. E aí, durante a execução da obra, colocou a 1 quilômetro. Em nenhum momento ele foi aos 4 quilômetros. E só isso resultou 2,7 milhões de reais. E aí ele pega a imagem e vai olhando. Todos os dias ali a imagem acontecendo e nunca o cara indo lá nos 4 quilômetros. Constatado a fraude. Em minutos, assim. Alguns minutos ele conseguiu constatar algo que, se ele não tivesse acesso,
Quanto tempo iria demorar? Porque se você for lá na obra agora, está tudo perfeito. Se bobear, o cara até gramou nos 4 quilômetros lá. Colocou uma graminha lá para falar que foi lá. Então, finalizando, indicadores, nós temos então mais de 300 instituições governamentais participando. Por que mais de 300, Cunha? Você tinha falado que eram 300. É porque só ontem a gente já mandou mais 10 para a SECOM fazer. Então, é mais de 300. 58% dessas instituições são órgãos operacionais do SUSP. Mais de 43 mil usuários institucionais participando. Nas operações que a gente vai coletando algumas publicações na imprensa, tá? Então a gente verifica publicações que a Polícia Federal faz das operações, do IBAMA, das instituições que participam da Rede Mais, a gente vai coletando essas informações, coloca isso num portal, inclusive cada uma das notícias está lá acessível para vocês verem, e já foi empregado mais de 3.826 agentes públicos nessas operações e ações. Mais de 41 toneladas de maconha que foram apreendidas. Isso tudo a Rede Mais potencializou, ajudou a acontecer. 59 prisões em flagrante nessas notícias foram reportadas. Isso é uma coisa importante. Muitas dessas ações, era muito raro você conseguir um flagrante. Porque quando você chegava lá com 6 meses de atraso, você não encontrava ninguém. Você ia fazer flagrante do boi ou do plantio que estava lá, né? Então você tinha um problema sério. E o flagrante, ele é uma coisa interessante, porque ele passa uma mensagem. Ele passa uma mensagem que a gente está olhando aquela parte do território e que a gente está sabendo o que está acontecendo. E isso é uma mensagem importante para mandar para o crime, tá? Mais importante do que o flagrante são essas aqui, 1.086 equipamentos apreendidos ou inutilizados. Porque quando você prende alguém em flagrante, normalmente você vai prender a base da pirâmide. E aí quem está na cabeça, na pontinha da pirâmide, coloca 2 no lugar daquele que você prendeu, no dia seguinte. Mas quando você pega um equipamento desse, como foi falado aqui, de 10 milhões de reais, e você aprende ou inutiliza esse equipamento, você paralisa a atividade criminosa por muito tempo, ainda mais se a gente estiver falando da Amazônia, em que eles demoram, do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de chegar lá, a logística é difícil para nós, é difícil também para eles. Então, para colocar um outro equipamento desse de 10 milhões de reais naquele lugar, ele vai demorar muito tempo. E você começa a pesar no bolso deles, que é onde dói de verdade. Mais de 10 bilhões de reais de impacto financeiro nas atividades criminosas. A gente tem aqui uma sinergia muito grande com outro programa da Polícia Federal, que é o programa Ouro Alvo, e a gente consegue, utilizando os nossos alertas de mineração, junto com o cruzamento de dados que é feito, né, pela Polícia Federal, conseguiu fazer grandes operações que causaram impactos bilionários na atividade criminosa. Isso, a gente está falando então no retorno para a sociedade do investimento que foi feito de mais de 5.000%. Tá? Só o impacto que foi causado até agora em relação àquilo que a gente consumiu de recursos públicos gerou um retorno para a sociedade de mais de 5.000%. Bem, é isso, era a minha apresentação, meu tempo está esgotado, ela já levantou ali. Esgotado. É que eu vou ficando animado, né? Muito obrigado. Ah, peraí. Tem uma coisa aí. Ô, Cunha, você não ia falar um negócio adicional? Alguém percebeu aí, não? Não? Eu não era para falar de perspectivas futuras, não, hein? Era para falar. Mas aí eu vou trazer para vocês o seguinte, o evento está repleto de novidades e de propostas interessantes também para o futuro da Rede Mais. A começar pela próxima plenária, que vai ser a plenária da Plant, que eles vão trazer aí informações interessantes em relação ao que eles estão planejando para os próximos anos. Mas a gente tem discussões muito interessantes amanhã, nas trilhas, né, tantas instituições que estão utilizando, quanto novidades também nos minicursos. Então, eu acredito que vocês, ao final do evento, vocês mesmos vão conseguir perceber as perspectivas futuras do Rede Mais. Agora sim, muito obrigado. Senhores e senhoras, entre as perguntas feitas, nós começamos por 2, as perguntas feitas através do QR Code, mas antes disso eu queria fazer um pedido especial a vocês. Percebendo, eu sou jornalista, não sou policial federal. E hoje pela manhã, enquanto os senhores e senhoras aqui chegavam,
O satélite varria a nossa frontal. Isso tem tudo a ver com tecnologia. Isso tem tudo a ver com aquilo que será o tema do segundo painel. Como jornalista, eu fiquei impressionado com a prévia que eu tive. Eu acho que os senhores vão gostar. Então, quando nós sairmos para o café, faço um apelo, para que retornem, porque vale a pena. Vai ser muito importante, porque isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com coisas que às vezes são imperceptíveis, mas que estão no nosso cotidiano, como eu dizer todos os dias em Brasília, às 19 horas. Então, senhores são nossos convidados para depois do intervalo voltarem e voltem com a pulga atrás da orelha, porque vale a pena. Desculpa, uma radialista às vezes fala demais, tá? A primeira pergunta, a senhora Ana Saragossa. A senhora Ana Saragossa pergunta ao doutor Cristiano: o cadastro que temos é provisório. Como conseguir o acesso pleno, principalmente às imagens de satélite, para utilizar nos sistemas de geoprocessamento? Quando a gente concebeu o programa, uma preocupação que a gente tinha, né, foi definido as contrapartidas das instituições referente ao intercâmbio de dados. Então, essa é a forma de contrapartida que as instituições têm que fazer. Algumas instituições a gente conhece, outras não. E aí, como a gente iria discutir com cada uma delas as contrapartidas? Quanto tempo isso ia levar? Então, a gente não queria deixar a instituição sem utilizar nada durante todo o tempo em que a gente levaria para poder negociar contrapartidas. Então, na portaria, na verdade não é na portaria, isso está na resolução do Comitê Gestor do Programa Brasil Mais, é previsto um acesso provisório. É algo que é concedido à instituição, bastando ela informar dados de cadastro, dados essenciais para o acesso, e é concedido um acesso provisório em que ela consegue visualizar as imagens, fazer aquele trabalho, por exemplo, que a CGU fez, só visualizando imagens, tá? Então, ela vai ter acesso à visualização de todas as imagens do país, desde 2016, mas ele só consegue visualizar. Ele não vai ter acesso ao alerta, ele não vai ter acesso ao relatório, não vai ter acesso a nenhum outro daqueles produtos que eu informei. Esse acesso só acontece depois de formalizada a adesão, em que ele assina com a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública o ingresso dele na Rede Mais, oficialmente. Tá? Então, esse acesso provisório, a ideia é que ele seja um período em que a instituição está negociando as contrapartidas. Então, para que você tenha acesso na sua instituição aos outros produtos e serviços, é necessário que a sua instituição celebre o termo de adesão efetivamente. E só depois da celebração e publicação no Diário Oficial é que é concedido o acesso definitivo à instituição. A segunda pergunta, ela é do senhor Maurício Schneider. Quais unidades da federação estão integradas hoje à Rede Mais? Nós temos todas as unidades da federação participando hoje da Rede Mais, tá? Não temos nenhuma que esteja fora. Às vezes, dentro de um recorte temático, a gente pode ter alguma instituição fora. Então, se eu fizer um recorte, por exemplo, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, temos todas? Não, não temos todas. Tá? Órgãos de segurança pública estaduais, temos todos. Mas por quê? Porque a Senasp entrou forte e pesado em cima disso e conseguiu fazer o negócio acontecer. Tá? Então, assim, se você faz um recorte temático, pode ser que você não tenha cobertura toda, mas você tem pelo menos uma instituição, né, quando não muitas delas, às vezes centenas, dependendo do estado, participando já da Rede Mais. Toda a informação que eu passei aqui, ela é pública, está no nosso portal, disponível a qualquer usuário, na verdade, qualquer cidadão, não precisa nem de login. Entra lá no portal que tem para acesso no sistema da SC Complanet, e você tem lá uma opção que são indicadores de uso e resultados. Quando você entra nesses indicadores de uso e resultados, tem tudo aquilo que eu mostrei aqui. A evolução das instituições, a quantidade de usuários, o impacto causado, está tudo lá. Tá? Então, essa informação é pública. Tá? Inclusive, traz também informação da compilação, por exemplo, do desmatamento nos últimos 30 dias.
Então, o que aconteceu de alertas nos últimos 30 dias e quanto isso representa em quilômetros quadrados? A gente tem essa informação também de forma pública. Agora, os alertas não são colocados de forma pública, por óbvio, né, porque tem que ser parte da Rede Mais para poder acessar. E também a gente está pensando em criar novos indicadores, aí, às vezes comparativos, de um período com outro, que é algo que a gente acha que é importante também. Tá? Mas está evoluindo sempre essa parte de indicadores públicos lá. O senhor Vitor Cruz, da ANM, pergunta. Primeiro, lhe cumprimenta pela apresentação. Mas pergunta, a ferramenta que faz gestão de informações poderia ser viabilizada na recepção de denúncias? Então, pode. Ela pode ser trabalhada dessa forma, né? A gente já chegou a conversar com a SCCOM algumas vezes, mas a gente não sabe se seria a melhor forma de acontecer. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado e saber como conduzir. Isso depende de uma decisão que não é uma decisão técnica apenas, tá? É uma decisão que precisa ser levada para a alta gestão da PF, para o Ministério. Primeiro porque isso vai gerar uma enxurrada de informações que provavelmente vão desencadear algum tipo de apuração. E isso pode comprometer, inclusive, capacidade operacional. Tá? Então, a gente tem que pensar muito bem a forma como vai fazer as coisas para a gente não acabar gerando mais um problema do que uma solução. Mas a gente entende que é importante para o país que, por exemplo, populações ribeirinhas ou populações tradicionais tivessem uma forma de informar, né? De colocar ali, olha, estão invadindo a minha terra aqui, ó. Na minha terra indígena aqui estão entrando, estão fazendo garimpo ali, estão desmatando aquele lugar, porque ele é que está mais próximo, né? Então, se você pudesse colocar isso mais acessível, seria algo interessante. Muitas dessas comunidades têm escolas, às vezes com acesso à internet, poderiam utilizar aquele ponto para poder transmitir a informação. Muitas aldeias já têm, inclusive, antenas de comunicação, então poderiam também fazer esse relato. Mas, assim, a gente só tem que tomar um certo cuidado para não comprometer a capacidade operacional, entendeu? Então, assim, não é que não pode ser feito, mas é algo que tem que ser estudado.